Boa noite, senhores telespectadores da Porto Canal. Bem-vindos a mais uns momentos relaxantes de bilhar às três tabelas, mais propriamente a Taça da Europa de Clubes, cujo grupo C de qualificação se está a realizar na nova Academia de Bilhar do Futebol Clube do Porto, aqui nas imagens. O alinhamento dos jogadores das diferentes equipas. O grupo C é constituído por os campeões da Alemanha, da Bélgica, da Suíça, da Grécia e o campeão nacional, o Futebol Clube do Porto. Iremos observar a partida entre os números 1 de cada equipa. E recordamos que um jogo por equipas no bilhar às três tabelas tem 4 mesas em funcionamento simultâneo. Neste caso, o sueco Torbjörn Blondal, do Futebol Clube do Porto, número 1 do ranking mundial neste momento, defronta o jogador número 1 dos gregos do Royal Pro, Papagiorgiou Georgios. Esperamos estar a pronunciar corretamente. Os jogadores estão na fase de aquecimento, 5 minutos para cada um se adaptar à mesa e depois o árbitro colocará as bolas na marca para se verificar quem terá ganho a saída. A bola que ficar mais perto da tabela será aquela que terá direito a sair e essa saída será necessariamente com a bola branca. Que dizer deste grupo, que é muito difícil, só o primeiro passará à final, em Istambul. É uma Final Six, há 5 grupos de qualificação, haverá 5 vencedores por toda a Europa, portanto não admite falhas. Claramente favoritos neste grupo o Futebol Clube Porto e os alemães do Witten, do Bilhar Clube Witten. Ao jogador do Futebol Clube do Porto, Torbjörn Blondal. E se no fim do encontro este terminar empatado, haverá lugar a grandes penalidades. Grandes penalidades são sucessivas jogar de partida, da bola de saída. Aquele que obtiver mais pontos será o vencedor do encontro. São casos raros, mas acontecem e, portanto, estão previstos no regulamento que serão resolvidos desta maneira. Um começo mau, podemos dizer, da parte de Blondal, que deu apenas uma bola na tacada de saída. E este surpreendente grego que já protagonizou algumas grandes surpresas a nível mundial, vai iniciar, Georgios, vai iniciar a sua performance. Falhou também, há sempre aqui alguma fase de adaptação inicial. O bilhar é um jogo de precisão e é um jogo em que as emoções têm que ser controladas e, portanto, esta fase inicial é sempre, ou habitualmente, uma fase de adaptação à mesa por um lado. Agora uma ótima carambola, um excelente ponto denominado acordeão, porque a bola faz tabela grande, tabela grande, tabela grande, até carambolar na terceira bola. Já dissemos que este grupo é constituído pelo Futebol Clube Porto, pelos campeões da Holanda, da Bélgica, da Alemanha, da Suíça e da Grécia, mas todas, ou praticamente todas as equipas integram jogadores estrangeiros. Por exemplo, o Futebol Clube Porto tem ao seu serviço este sueco, número 1 do mundo, Torbjörn Blondal, e o catalão Daniel Sanches. Os suíços do Zurique
curiosamente não tem nenhum suíço, embora tenham 2 suíços naturalizados, 2 dinamarqueses naturalizados suíços. É obrigatório pelo regulamento, pelo menos 50% serem nacionais. E tem um croata e um turco na equipa. Já os alemães do Vitesse têm Eddie Leppens, o belga, como número 1 da sua equipa. Os gregos do Royal Pro têm também um turco nas suas fileiras. E os belgas do que têm um holandês. Portanto, há aqui um caleidoscópio de nacionalidades que confluíram todos para a cidade de Porto e especificamente para a Academia de Bilhar do Futebol Clube Porto, para este fim de semana de emoções fortes ao nível do bilhar às tabelas. Uma série interessante de Blondal, na sua segunda entrada em jogo. Vai numa série de 5 pontos. O jogador estuda esta bola que está bastante difícil porque a bola encarnada está encostada à tabela, o que dificulta a execução da carambola. Ele muda de ideias já no fim do tempo. Note-se que o jogador tem 40 segundos para atacar. Foi avisado pelo árbitro que só lhe faltavam 10. E carambola, uma carambola excelente, de grau de dificuldade elevadíssimo, mas a experiência de Blondal a prevalecer e o jogador a executar um ponto difícil. E ele agora pediu que o relógio parasse porque não podia jogar, estava impedido pela mesa ao lado de o fazer. Já está a contar o tempo e vamos numa série de 6 para Blondal. Entretanto, nas outras mesas jogavam na mesa 2 Daniel Sanches, na mesa 3 Rui Manuel Costa e na mesa 4 João Ferreira, o jovem João Ferreira. Começos muito nervosos, sobretudo por parte dos 2 jogadores portugueses. Sanches estava em grande. Blondal segue com uma série de 7, agora 8 pontos, o que é uma série assinalável para o bilhar às tabelas. Repare-se, numa partida a 40 pontos, 8 pontos é um quinto da partida. O jogador vai atacar a bola encarnada com efeito do lado direito. Tabela pequena, tabela grande, tabela pequena, tabela grande e carambola. 4 tabelas. Veremos. Assim aconteceu e a bola passou por uma nesga e fecho o dia com o jogo contra a equipa suíça. Amanhã, pela 1h da tarde, defrontará os belgas e o jogo que se pensa será decisivo acontecerá pelas 5 da tarde de domingo entre a equipa alemã e a equipa do Futebol Clube do Porto. O jogador grego a denunciar algum nervosismo porque ainda não tinha começado a carambolar nesta altura. Veremos no decorrer do encontro que as coisas se vão alterar.
0 o Porto, 0 o Porto, 0. Depois daquela série de 8, Blondal falha 2 vezes, o que não é normal. Mas a verdade é que o jogador grego ainda não conseguiu realizar nenhum ponto até o momento. Estamos com 9-0. O jogador vai atacar a bola vermelha com efeito do lado direito. Tabela grande, e se a bola saiu muito larga, o jogador não se consegue encontrar com a mesa e denuncia algum nervosismo. Tenta concentrar-se. Blondal, na sua terceira tentativa depois da série de 9, não, também falhou, terceira vez consecutiva. 3 zeros em Torbjörn Blondal não é nada normal. Mas acontece. O bilhar às 3 tabelas é um jogo absolutamente imprevisível. Recorde-se que o vencedor deste grupo juntar-se-á aos vencedores dos 5 grupos que neste momento se disputam por toda a Europa e, juntamente com o campeão europeu em título, os turcos de Istambul, jogarão uma Final Six precisamente na capital do Bósforo, a cidade que cruza o Oriente com o Ocidente e que é uma amante incontestável do bilhar às 3 tabelas. A comunidade bilharística às 3 tabelas espalhada pelo mundo registra 50 milhões de almas, com a parte de Leão sediada na Coreia do Sul, com 40 mil clubes de bilhar às 3 tabelas. A expressão em Portugal é relativa. Os grandes clubes, os grandes emblemas praticam o bilhar às 3 tabelas e isso confere à modalidade alguma competitividade a nível de equipas. Neste momento, a nível nacional, disputa-se no Campeonato Nacional a fase preliminar e está tudo muito complicado para a qualificação também para uma Final Six. Sporting na Zona Sul e Futebol Clube Porto na Zona Norte lideram as classificações, mas com vantagens mínimas sobre os seus perseguidores. Voltamos à mesa, 11-0. O grego está mesmo a ver-se grego para interpretar a mesa, não conseguiu realizar nenhum ponto neste momento. Tenta uma tabela seca. Tabela seca é quando o ataque é feito à tabela diretamente, mas depois terá que tocar a bola do jogador terá que tocar nas 2 bolas e não numa só. Não aconteceu, como se viu. Um enorme 0 para este jogador que tem algumas credenciais. E Blondal também, depois daquela entrada à Dragão, encolheu-se e
apesar de estar a ganhar 11-0, já falhou algumas entradas relativamente acessíveis. Ora está, o grego continua, o grego Georgios sorri, porque não percebe o que se está a passar. Nós percebemos, somos praticantes, sabemos que quando o surmenage entra, para sair é um problema, e o jogador, quando está numa situação destas, está sozinho na cadeira, afunda-se completamente. Olhar pensativo, tentativa de recuperar o controle emocional. A verdade é que há 11-0 e digamos que Blondal não está a saber aproveitar muito bem, ou não está a conseguir, pelo menos, aproveitar convenientemente estas facilidades iniciais que o grego está a permitir. Continua 11-0. No jogo por equipas, os jogadores são referenciados com a posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4, e cada um joga com o seu adversário respectivo da outra equipa. Mais uma bola falhada, parece uma sina. 11-0, esta parte do encontro pouco apelativa vai seguramente resultar numa partida muito mais emotiva. É sempre assim. Blondal tenta um reversé, ou seja, dar efeito para a bola voltar à tabela de onde partiu, mas muito longe, a 20 centímetros do objetivo. Muita vergonha. Mas haveremos de ver que eles vão perder a vergonha, não tarda nada, porque são jogadores muito experientes, jogadores que disputam o circuito mundial. E o grego aqui vai tentar uma tabela seca absolutamente inimaginável. E deu no que deu, na continuação do seu 0, cada vez maior. 11-0, 40 pontos para realizar e não há quem queira desfazer o nó. Bola difícil, colada à tabela, ataca a bola amarela. Curto. Não deu. Continuamos com 11-0. Vamos na nona entrada, ou seja, os jogadores foram 9 vezes à mesa. Um realizou 11 pontos, o outro nenhum. Às vezes acontece. E aí está a saga de Georgios, que à nona entrada não consegue ainda realizar qualquer ponto. Em condições normais a partida já estaria no intervalo, o Blondal já deveria ter feito 20 pontos, metade
partida, que implica que se vá para intervalo, a 12-0, uma bola bastante acessível agora para o sueco. Mas ele tem que ter cuidado com o canto. A bola, se não der direta, não dá. Teria depois o problema de fechar o canto. 12-0. E esperamos para ver em ação. Alguma vez terá que ser. E ele não vai a 0 seguramente. O grego Georgos. Aí está. Vai realizar este ponto seguramente. Primeiro ponto para o grego neste encontro. E normalmente, quando existe uma longa série de zeros, quando se começa a carambolar, tenta recuperar-se. Ataca a bola vermelha, 2 tabelas no fundo, 2 pontos. O grego a tentar encontrar-se, tentar descontrair. E agora salva um repique in extremis e vai realizar o terceiro ponto. Como dizíamos, para quem em 9 entradas não tinha feito nenhum, aí está ele a tentar corrigir. A magia do bilhar em ação. 12-3 neste momento. Uma posição difícil, o jogador tem que se deitar em cima da mesa, tem que ter um pé no chão, o árbitro confere isso. E aí está, 4 pontos. Muito bem. O grego a sair do fosso, onde estava metido, e parece-nos que bem. Bilhar às 3 tabelas é uma modalidade muito exigente, ao contrário do que se possa pensar, muito exigente a nível físico. 5, uma série de 5, muito exigente a nível físico, dizíamos. Há particularidades biomecânicas que são específicas para a prática de bilhar às 3 tabelas. Trabalhar os rins, as pernas e, obviamente, os braços. E está, o grego ganhou o gosto, 6 pontos. A seguir a 9 zeros, é uma ótima resposta. A dizer que está vivo e a querer discutir o encontro. 12-6 neste momento. Uma partida de bilhar bem jogada, com a observação, por exemplo, tal qual faz Blondal. São 2 km, 2,5 km. Somamos a isso 3, 4 partidas por dia, temos
10 quilómetros realizados em posições difíceis, em tensas. Esta bola só o árbitro viu, o ponto 7 só o árbitro pode ter visto, nós não conseguimos descortinar. A bola deve ter raspado na bola para carambolar e agora um repique infantil remeteu o grego para a cadeira e devolveu Blondal ao jogo. No entanto, com uma resposta de 7 pontos, 12-7 neste momento. Muita atenção, porque nada está ganho. 13-7 agora. Os jogadores foram à mesa 11 vezes, portanto realizaram 11 entradas e fizeram 14 pontos o sueco, 7 pontos o grego, o que é manifestamente pouco para os parâmetros de Nitmente e que tem vindo a subir a fasquia. Recordamos, por exemplo, que o jogador do Futebol Clube Porto, que aqui não está, só é permitida a utilização de 2 jogadores, Dick Jaspers, venceu a semana passada o Grande Prémio do Egito em Luxor, com uma final contra um coreano maravilha, um jovem de 21 anos, numa final em que fez 40 pontos em 8 entradas. E é uma coisa impressionante, 5 de média para uma final verdadeiramente notável. Curiosamente, no Campeonato Nacional, esta semana mesmo, o jogador belga do Sporting, Frederic Codron, no jogo contra o Benfica, fez exatamente a mesma performance, 40 carambolas em 8 entradas. Veja-se, portanto, senhores telespectadores, como que é uma coisa impressionante, 5 de média para uma final verdadeiramente notável. Curiosamente, no Campeonato Nacional, esta semana mesmo, o jogador belga do Sporting, Frederic Codron, no jogo contra o Benfica, fez exatamente a mesma performance, 40 carambolas em 8 entradas. Veja-se, portanto, senhores telespectadores, como o bilhar é imprevisível e tudo poderá acontecer de um momento para o outro. 14-8 neste momento, com a realização deste ponto. O jogador tentou um reversé, a bola expulsou da tabela e, portanto, há 14-8. Está lançado o jogo. Digamos que o Blondal já teve a oportunidade para despachar literalmente o seu adversário, não o fez e agora vai ter que levar com ele muito bem durante mais algumas tacadas, porque o jogo está-se a tornar difícil, defensivo. Esta bola é uma bola nitidamente para defender. Repare-se na dificuldade e na distância, 3,15 metros praticamente, que o jogador tem a sua bola à distância da bola que quer jogar.
3,15 m, a área de jogo. De olhar às 3 tabelas. Excelente tabela seca, muito bem. Muito bem, um ponto realizado com uma segurança incrível, num grau de dificuldade notável e o grego a mostrar credenciais. Como dizíamos, a partir de agora, Blondal tem adversário. Não fez o que devia quando devia e agora tem um adversário à sua altura. Motivado, dentro do jogo. Está uma bola que também não é fácil. Tabela grande, tabela pequena, tabela grande. O jogador tirou o repique com a perna. É um passe de balé muito usado pelos jogadores de bilhar quando querem expulsar o repique. E a verdade é que o conseguiu. 14-10, encontro completamente relançado. Agora falhou por pouco. E Blondal tem que fazer pela vida, tem que mostrar que é o número 1 do mundo. Entretanto, na mesa ao lado, Daniel Sanches vencia por 32-6 o seu adversário. 32-6 não é vencer, é cilindrar, literalmente. E nas outras mesas, Rui Manuel vencia por 27, enquanto João Ferreira perdia por 11-17. Portanto, um encontro para tendência 3-1, mas que ainda tinha muito que decifrar. Blondal na mesa, a tentar recuperar a supremacia que teve no primeiro. Muito bem jogada esta bola, porque permite preparar o jogo. A bola está muito acessível. Ele jogou a controlar a força para não expulsar demasiadamente depois da carambola. E vai atacar com pouca bola, a bola amarela, de fino, como costumamos dizer. Aí está. E realizou o ponto. O grego a morder os calcanhares de Blondal e Blondal, como sempre acontece com este sueco impressionante, o jogador mais medalhado de todos os tempos. Entre campeonatos do mundo, campeonatos da Europa e taças do mundo. O jogador é a atividade mais medalhada de todos os tempos. E, portanto, a fazer pela vida, quando pressionado, ele joga mais. Uma vastíssima experiência, um elevadíssimo controle emocional que permite a estes jogadores, quando acossados, desenvolverem melhor o seu bilhar. Aqui não, só 2 tabelas, mas uma série de 4, 18-10, as coisas mais ao jeito de Torbjörn Blondal, que mesmo assim não parece muito satisfeito com a sua prestação. Veremos qual a resposta de Giorgos. Ele vai jogar uma tabela seca, tabela pequena, tabela grande, bola, tabela grande. Tabela pequena, tabela grande, bola, tabela grande. Aí está.
Há bolas que são dos livros, portanto, para um comentador não há muitas dificuldades, desde que se conheça o jogo, em adivinhar o que é que o jogador vai fazer. Em contrapartida, há outras que são absolutamente imprevisíveis. O jogador decide de uma forma que ninguém pensava ou tem várias opções. Não é o caso, ele aqui vai jogar seguramente uma tabela seca também, tabela grande, tabela pequena, tabela grande, tabela pequena novamente e sim ou não tabela grande para carambolar nas duas. Veremos. Uma tabela seca. Leva uma série de 2 pontos e está. Vai fazer o que nós lhe estamos a ditar. Exatamente. 5 tabelas perfeitas e uma resposta adequada do grego ao corretivo que Blondal queria impor. 18-13. Tendência para o equilíbrio. Acordamos que este jogador começou a carambolar à 10ª entrada. O árbitro adverte que o jogador só tem 10 segundos para jogar e o jogador tem 2 opções, ou joga mesmo ou pede time-out. Jogou e realizou o ponto muito bem. Cada jogador tem direito a 2 time-outs por partida. Time-out é a duplicação do tempo, ou seja, em vez de 40 segundos, passa a ter 80 segundos. Boa resposta do grego à série de 4 pontos de Blondal. 18-14 neste momento. Muito bem, uma tacada perfeita, suave. 5 pontos nesta série, 18-15. Completamente equilibrado o jogo já. Aqui o jogador alongou um pouco a bola, ela saiu-lhe longa, 18-15. Repare na perfeição desta tacada, Sr. Telespectador. Muito bem jogado por Blondal. Falta 1 ponto para o intervalo. Às 20 carambolas, metade do encontro, é concedido um intervalo de 5 minutos. E muito bem. Vinte, 15. O jogador vai tentar jogar fininho, à bola vermelha, tabela grande, tabela grande, tabela pequena e ajoelhou para tentar que a bola cortasse, saísse a direito, mas não adianta nada os efeitos por fora. Os jogadores sabem isso, mas continuam a fazer efeitos por fora.
Há bocado vimos o passo de balé do grego, agora este ajoelhar de Blondal. Mas a verdade é que quem manda são as bolas acima do pano. Vinte 16, depois desta entrada, os jogadores terão então, falta um ponto para o intervalo, às 20 carambolas, metade do encontro, é concedido um intervalo de 5 minutos e muito bem. Vinte 15. Os jogadores terão então direito ao seu intervalo. É o tempo que é concedido a estes jogadores. Entretanto, temos aqui a repetição de algumas jogadas. E nas mesas ao lado Rui dominava completamente a partida. João Ferreira estava muito mal, com grandes dificuldades em superar o seu adversário, e Sanches vencia folgadamente. Aqui Daniel Sanches, que vencia por 31-6 neste momento, a executar um ponto de que tanto gosta. Não gosta é do repique. Nós partiremos também para um breve intervalo, senhores telespectadores, e voltaremos dentro de momentos para a segunda parte do encontro entre Torbjörn Blondal e o grego Georgios. Até já. De novo de volta ao vosso convívio, Sr. telespectador da Porto Canal, para mais uns simultaneamente relaxantes e emotivos momentos de bilhar às 3 tabelas da Academia, diretamente à Academia do Futebol Clube Porto, e na realização da Taça da Europa de Clubes, do Grupo C de qualificação, que engloba os campeões de Portugal, o Futebol Clube Porto, da Alemanha, o Zurich da Suíça, o CAE da Bélgica e o Royal Pro da Grécia. Aqui o jogo entre os portugueses e os gregos, a equipa do Futebol Clube Porto e a equipa do Royal Pro. Na mesa número 1, aquela que estamos a observar mais em pormenor, Torbjörn Blondal, número 1 do ranking mundial, jogador número 1 da equipa do Futebol Clube Porto, e o grego Georgios, um jogador muito perigoso, porque não tendo um ranking notável a nível mundial, porque falhou alguns torneios do circuito mundial,
e isso poderá enganar em relação à sua pontuação no ranking mundial. A verdade é que se torna um jogador muito difícil de bater. E a verdade é que o grego começou pessimamente com 10 entradas a 0 e agora está com 20-18 a 2 pontos de Blondal, numa perseguição que tem vindo a intensificar-se e, portanto, porá o sueco alerta se quer confirmar o seu favoritismo neste encontro. As dificuldades que estão a ser sentidas na mesa 4 por João Ferreira determinam que mais nenhum jogador falhe se o Futebol Clube do Porto quer ganhar este encontro. O Emanuel está confortável na partida, Daniel Sanches muito mais confortável e Blondal não pode facilitar. Tem mesmo que mostrar as suas credenciais, senão o jogo terminará empatado e isso será um duro revés para as aspirações de qualificação do Futebol Clube do Porto. Recorde-se que o Futebol Clube do Porto é um dos habitués na final da Taça dos Campeões Europeus de Clubes, onde já subiu 8 vezes ao pódio, com 3 medalhas de prata e 5 medalhas de bronze. E, portanto, neste Road to Istanbul, visto que é aí que se disputa a Final Six da Taça da Europa de Clubes, quererá ganhar aí um lugar de pleno direito, mas só vencendo este grupo isso poderá acontecer. (20-18), um repique Salvador, porque a bola ia direitinha para a realização da carambola e Blondal tem mesmo que aproveitar. (20-18). A jogar com a bola branca não é vantagem praticamente nenhuma, porque a última atacada será sempre do antagonista. Bom, aqui um ponto difícil, tem que tocar a bola, muito pouca bola, muito bem, 2 pontos, 22-18, ainda muito apertado. Blondal terá que dar uma sacudidela mais forte no jogo. Esta bola vai um pouco longa e vai apanhar a tabela grande, não carambola. (22-18). O ponto ficou relativamente acessível. O jogador terá que jogar uma tabela seca. Recordamos, a tabela seca é quando o jogador ataca a bola em primeiro lugar. Ele está a medir aqueles diamantes, aqueles pontos brancos em cima da mesa. São referências geométricas. Pediu um time-out. Portanto, está a considerar esta jogada uma jogada de alto risco e também uma jogada determinante e gasta aqui um dos seus time-outs. Foi ver outra vez a chegada da bola e vai seguramente atacar a tabela grande, tabela pequena, tabela grande. Depois a sua bola terá que bater nas outras 2 bolas. Veremos se isso acontece. Não fez 3 tabelas, errou e caiu. Cair na gíria bilharística é deixar um ponto fácil. Se é que há pontos fáceis no bilhar às 3 tabelas.
Aí está. Sem grande dificuldade. Muito bem. Blondal parece consciente que a partida está a oferecer alguns perigos. O jogador grego olhou o marcador. Há 24-18 neste momento. O jogador vai atacar a bola amarela com muito efeito. Aí está. Muito bem realizado o ponto. 25-18. A tal sacudidela que estávamos a pronunciar. Blondal está a tentar executá-lo. Mais um ponto realizado com precisão. 26-18. Mais à vontade do sueco, mas os indicadores da partida já o avisaram que o jogador grego não é fácil. Seixas terminou, entretanto, na mesa ao lado, vencendo por 49. O somatório dos resultados das 4 mesas é que determina o resultado de uma partida de bilhar. Blondal continua a jogar bem. Uma série de 6, neste momento, é importante. Já tem o adversário a 10 carambolas. 28-18. Aí está. Uma série de 7, 29-18. O tal esticão que estávamos a prever por parte do Blondal está a acontecer neste momento, mas há um enorme mas ainda no ar, portanto. Honra. Vinte e dois, 18. O ponto ficou relativamente acessível. O jogador terá que jogar uma tabela seca. Recordamos, a tabela seca é quando o jogador ataca a bola em primeiro lugar. Ele está a medir aqueles diamantes, aqueles pontos brancos em cima da mesa. São referências geométricas. Pediu um time-out. Portanto, está a considerar esta jogada uma jogada de alto risco e também uma jogada determinante e gasta aqui um dos seus time-outs. Foi ver outra vez a chegada da bola e vai seguramente atacar a tabela grande, tabela pequena, tabela grande. Depois a sua bola terá que bater nas outras duas bolas. Veremos se isso acontece. Não.
Não fez 3 tabelas, considera a jogada fundamental. Mas não. Repare, Sr. telespectador, saiu repica a primeira, agora a bola amarela vai se cruzar e bater na bola branca, que era a que precisava para... (29-22) neste momento. Muito bem, Blondal numa jogada de risco. O jogador tenta apressar a realização do ponto. Ele é um jogador de inédito. Olhar para ele não tem segredos, e a forma como se conduzir durante uma partida que vai oferecendo algumas dificuldades também dá jeito sonoro. Indiciador de que não era aquilo que queria, nada daquilo. Era uma coisa bem diferente. Outra vez. Fantástico. Ponto extraordinário por parte de Giorgos. Blondal aplaudiu a jogada. Razão. Muito bem. 31-24. Sem medo, Giorgos. Muito bem, muito seguro. Está a lançar novamente o jogo. Muito bem. 4 pontos. O que eleva o seu score para 26. 31-26. A diferença é praticamente nenhuma. Muito bem, muito bem. Muito bem mesmo. É uma surpresa extraordinária este Giorgos. Tremem os corações portistas, porque uma derrota aqui nesta mesa implicaria graves consequências para a qualificação. A verdade é que 31-27, o grego com a bola amarela, o jogo está praticamente empatado. O 31-27 tem 19 entradas, não é nada do outro mundo, mas também não é um mau resultado. É um resultado técnico razoável. O Blondal já está a destruir o material. Bateu agora sem querer com o taco na mesa. A bola deu por pouco, como se vê. O jogador sente que estes movimentos rápidos são a forma do jogador sueco se descontrair. Há outros que têm outras técnicas. Agora pediu time-out, ensaiou 2 vezes o disparo e depois pediu time-out. Isso cola mais um bocadinho o seu adversário à cadeira.
também é essa a sua intenção. Realizou o ponto. 33-27. A partida aproxima-se rapidamente do seu fim. Três pontos, 34-27. Agora o jogador vai tocar de fino, ou ia naquela posição, agora mudou de ideias e vai atacar a bola vermelha. Com uma tacada alongada, tabela pequena, tabela grande, tabela pequena, tabela grande. Tabela grande. E carambolou. Muito bem. 35, joga por 5. Neste momento. Faltam-lhe 5 pontos para acabar o encontro. Mais uma traiçãozinha do efeito. Bom, mas a bola a passar pertinho, a não carambolar. 35-27. Veremos o que faz este grego surpreendente, que não baixa os braços e que vai tentar uma tabela seca de grau de dificuldade elevadíssimo. Tabela grande, fantástico, muito bem. Muito bem mesmo. Aquela salva de palmas que ouviram foi para o fim da partida de Rui Manuel, que venceu o seu adversário por 40-13. Está o Futebol Clube Porto neste momento a vencer 2-0. A faltar o resultado das duas mesas, esta que estamos a observar e aquela em que jogava João Ferreira em situação de desvantagem. E aqui Giorgos a lutar valentemente. Foi buscar uma raiz para carambolar e conseguiu. E agora vai atrás de outra raiz e consegue também. Uma raiz é quando a bola está muito junto à tabela, mas o jogador consegue mesmo assim alcançar a tabela antes da bola. Repare-se o telespectador. Perfeito. 35-30, o grego não desarma. E ninguém sabe como isto vai acabar. Tacada seguríssima. 35-31. Fase crucial do encontro. Hoje de manhã, pelas 9 horas, os alemães do Witten tinham ganho 3-1 a esta mesma equipa de Royal Pro, enquanto que os suíços do Zurique venceram os belgas do K por 4-0, o que constitui uma surpresa assinalável neste grupo. O Futebol Clube Porto, se vencessem todas as mesas, superava os resultados alemães contra estes mesmos gregos.
Se perder numa mesa igual a esse resultado, se perder nas duas mesas que faltam, pois fica em situação de desvantagem logo à partida. Por isso é que esta partida é muito importante, dadas as imensas dificuldades que João Ferreira está a ter na mesa 4. 35-31. Com 20 entradas. Zero, zero. 35-32. Está muito indefinível este fim de partida. Aquelas bolinhas vermelhas nas bolas amarela e branca são para que se perceba bem o efeito que é imprimido à bola pelo jogador e também para denunciar quando a bola raspa muito ao de leve a outra bola, para que o árbitro se aperceba bem de se a bola tocou ou não. Portanto, é uma ajuda para o árbitro e um auxiliar também para quem não está muito dentro do jogo das três tabelas, perceber bem o efeito. Repare, aqui vê-se perfeitamente as bolinhas a rolar com o efeito que foi de que está impregnado. Blondal a fazer pela vida. 37-32. Joga por 3. O árbitro anunciou já que ele joga por 3. Era fundamental que o sueco ganhasse esta partida para que a vitória ficasse assegurada. Muito bem. 3 pontos agora. 38-32. O sueco joga por 2. A verdade é que quando terminar o seu adversário terá direito a uma tacada de empate. Foi ao próprio. Não, saiu mal. A bola não saiu com o efeito todo que o jogador queria. E 38-32. Tudo pode acontecer. A bola parece que se encolheu ali naquele canto. Agora o grego falhou uma bola relativamente acessível. 38-32. O Blondal vai jogar à tabela seca, ou seja, tabela grande, bola. Exatamente. E deu, por pouco, mas deu. 39-32, o árbitro já anunciou bola de jogo. Se realizar este ponto, acaba o encontro. Pela sua parte. E depois fica à espera que o adversário não dê 8 na tacada de empate. Mas penso que
Apanhou a bola a mais, exatamente. A bola não estava difícil, mas houve ali alguma eletricidade estática que fez a bola dar um saltinho, chamada botage, e perdeu-se a oportunidade de concluir o encontro e arrumar com a questão de vez. 39-32, o grego na mesa. Realizou o primeiro ponto, 39-33. Esta está muito difícil. Ficou um ponto muito difícil, mas este grego já nos habituou à resolução de pontos difíceis. Exatamente, vai jogar uma bola a girar por todas as tabelas. E apanhou muito bem a bola novamente. É o normal. Por acaso este canto foi o canto Salvador. Foi o canto da sereia. 39-33. Blondal com mais uma oportunidade para acabar de vez com o encontro e esperar que o grego não dê 7 na tacada de empate, mas mais uma vez a falhar de uma forma estrondosa. O sueco está desastrado. O seu jogar denuncia isso mesmo, mas só assim pode atribuir a culpa, porque ele não é um jogador qualquer, ele é um jogador com... é o número 1 do mundo neste momento. E está tudo dito. Portanto, é quase inadmissível aquele falhanço. E aí está. O grego implacavelmente a dizer que ainda é possível. 39-34 neste momento. Tacada de empate para o grego Giorgos. Situação algo difícil para Torbjörn Blondal, jogador do Futebol Clube Porto. Esta bola saiu muito longa, também de uma forma quase inexplicável. Bom, a explicação é simples, a tensão sobe nestes momentos finais do encontro e, portanto, quando sobe a tensão, baixa a precisão. 39-34, uma bola fácil, muito fácil. Aí está, Blondal termina, 40 pontos, tacada, empate para o grego. Se Giorgos der 6, empata o encontro e teremos que recorrer ao sistema de grandes penalidades. O regulamento do campeonato da Taça dos Campeões Europeus não prevê empates. Alguém tem que ganhar o encontro. Bola de saída. Conserva a sua bola amarela. Primeiro ponto realizado. Faltam-lhe 5 pontos para empatar a partida. O jogador vai medir. E vai atacar a bola branca. Tabela pequena, tabela grande, tabela pequena, tabela grande. 4 tabelas. 1, 2, 3, 4 e carambolou.
40-36. Ou seja, mais 4 pontos e Giorgos empata este encontro. Ataca a bola branca, tabela grande, tabela pequena, tabela grande. Não, muda de ideias e vai jogar pela vermelha. Tabela grande, tabela pequena, tabela grande, tabela grande, tabela pequena, tabela grande e mais um chouriço. A tal bola de sorte. Teve repique, mas carambolou. E joga por 3. E tem uma bola razoavelmente acessível. Se carambolar, ficará a jogar por 2 carambolas para o empate. Apanhou um pouco de bola a mais, parece-nos. Exatamente. Recebe uma salva de palmas do público porque teve um comportamento magnífico perante o número 1 do mundo. A verdade é que Blondal ganhou e coloca o Futebol Clube do Porto a vencer por 3-0 neste momento, faltando o resultado da mesa 4, em que João Ferreira acabaria por perder por uma carambola, 40-39, determinando o encontro, o resultado do encontro em 3-1 para o Futebol Clube do Porto. Despedimos-nos, senhores telespectadores, até amanhã, pelo fim da noite, para darmos conta dos restantes encontros do Futebol Clube do Porto e também de quem será o grande vencedor deste grupo de qualificação, o Grupo C, da Taça dos Campeões Europeus. Muito boa noite e muito obrigado pela vossa atenção.